A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Espírita de Alagoas. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos para que a nossa consciência receba um brilho especial, né, não, Tetê? Para iluminar as nossas consciências, que é o slogan desta rádio e TV maravilhosa. Que Jesus nos abençoe, então, meus irmãos, para a gente dar continuidade a esse trabalho grandioso, o Espiritismo na Arte, na sua 4ª temporada. E nós estamos falando da arte transcendental, aquela arte que nos possibilita nos ligarmos à dimensão mais ampla da vida, a dimensão da qual viemos. Olha como é lindo a gente saber da transitoriedade da existência e da reencarnação, né, Tetê? Ô, doutrina maravilhosa. Tudo bem, Tetê? Tudo bem, querida Leilinha, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, há 12 anos iluminando nossas consciências. Leilinha já está há 4 anos e é o nosso 2º ano, junto com Leilinha, nesse programa Espiritismo na Arte, que é de uma bênção inestimável. Não, inestimável. Trava-língua. Isso aí, acontece ao vivo, tá, gente? A gente está fazendo isso, mas é para dizer como a nossa língua é preciosa. A gente tem que fazer articulações, exercícios, para a gente não perder o hábito desse palavreado tão lindo que é a nossa língua portuguesa, não é isso? Então, hoje, Leilinha, nós vamos dar de presente para os nossos ouvintes, quando você falou no nosso último programa, do hashtag 12, você falou sobre a carta de Paulo aos Coríntios. E nós vamos começar o nosso programa com essa leitura, para iluminar mais ainda nossas consciências. Que tal? Maravilhoso, Tetê, vamos lá. Vamos lá. Paulo fala da excelência da caridade. A caridade, um amor puro, excede e supera quase todas as outras coisas. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e se não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. E vocês podem continuar essa bela leitura, porque é de um valor inestimável. É só para a gente abrir o nosso programa de hoje com palavras de amor, de caridade, de Paulo. É lindo demais, porque Paulo de Tarso é o modelo, digamos assim, o modelo mais forte da cristandade, porque ele era um senador romano, né? Ele dominava a palavra, ele era um orador, ele fazia parte do grande sinédrio, e ele foi perseguidor do cristianismo. Ele perseguia o cristianismo como um movimento de rebeldia do povo, e até ele encontrar Jesus. Quando ele encontrou Jesus, ele realmente caiu do cavalo, literalmente.
Ele caiu do cavalo, que a gente usa até esse termo para dizer quando você faz uma coisa que deu errado, né? Ele caiu do cavalo e perguntou a Jesus: Mestre, que queres que eu faça? E a partir daquele momento, ele buscou tirar aquela sua cegueira, né? Porque disse que ele ficou cego, e Ananias, que era um cristão, que devolveu a ele a visão. Só que isso pode ser falado também de forma metafórica. Ele realmente estava cego para a realidade da vida. Então, quando ele caiu em si, quando ele se encontrou realmente com Jesus na estrada de Damasco, porque Jesus sabia o potencial de Paulo. Ele sabia que se Paulo se convencesse da boa nova, ele teria um grande trabalhador. E o que realmente aconteceu, né? Ele foi meditar lá no deserto. Quando a gente lê Paulo e Estevão, a gente vê a vida de Paulo na psicografia de Chico Xavier. A gente vê que antes dele ir para o deserto, ele procurou Gamaliel, que era o chefe da sinagoga dele. Ele procurou Gamaliel e falou: Gamaliel, eu quero que você me explique quem foi esse Jesus, porque ele soube que Gamaliel tinha sido afastado também por tornar-se cristão. Então ele buscou Gamaliel, e Gamaliel pegou os pergaminhos que Pedro tinha dado para ele e disse assim: olha, Paulo, eu entendi. Depois de me encontrar com Pedro, eu entendi que a terra que os nossos ancestrais estão buscando, né? Porque o judeu está buscando sempre a terra prometida. Falou: eu entendi que a terra prometida pelos nossos ancestrais é o reino de Deus no coração. Gente, esse texto é libertador, gente. Não tem nada de terra prometida. Toda a terra, todo o universo, todas as estrelas, tudo isso nos pertence, que nós somos filhos de Deus. Mas não pertence aos eleitos, pertence a toda criatura de Deus. Nós somos filhos da luz, filhos de Deus. E nesse momento, Gamaliel fala com Paulo: essa terra prometida, que até hoje se briga lá no Oriente, é a construção de Deus no coração dos homens. Então, a partir daí, Paulo de Tarso foi para meditar no deserto. Quando ele volta, que ele é rejeitado pela família. Essa história é muito linda. Se vocês não leram ainda Paulo e Estevão, precisa ler para você consolidar a sua fé, a certeza de que Jesus não veio em vão, e toda palavra do Cristo não é perdida. Todas as palavras têm significado, têm peso, e a gente pode, com o nosso esforço, compreender e aplicar. Então é isso, meus irmãos. Obrigado, Tetê, por lembrar essa figura maravilhosa de Paulo de Tarso, que ele nos ilumine nesse nosso estudo, para que a gente chegue ao coração dos nossos irmãos, porque essa lição 13, que nós estamos estudando o livro Roteiro de Emmanuel, Emmanuel foi contemporâneo também lá de Paulo, né, na época, há 2000 anos atrás, quando ele foi Públio Lentulus, e é uma história linda também do livro Há 2000 anos, são os clássicos da literatura espírita, né? E Emmanuel também não tem palavra perdida, ele sabe muito bem articular as palavras e formar um texto através da mediunidade gloriosa, fantástica de Francisco Xavier. Ele forma os textos que você vai estudando, e à medida que a gente vai estudando, olha aqui meu livro como é velhinho, olha, eu não canso de estudar. Deixa eu te mostrar essa edição aqui, ó. Eu acho que foi a primeira edição do Roteiro, olha aqui. Já tem nem sei quantas edições desse livro. E quanto mais você estuda, mais você percebe nuances
que não havia percebido antes. E esse estudo 13, Emmanuel fala da mensagem cristã. Ele diz assim: não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para outro. Olha que linda que é o início dessa mensagem cristã. Quando Emmanuel fala, ninguém se torna santo de uma hora para outra. Ninguém se torna herói de uma hora para outra. E o cristianismo traz isso, né, no seu ensinamento, que é um ensinamento, a Boa Nova, ela é gradativa, a gente vai aprendendo aos poucos a se tornar melhor. Fala um pouco aí, Tetê. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Isso me reporta que eu li outro dia, eu não sou muito de guardar, assim, aonde eu li, em qual livro, mas fica. Então, tinha um senhor, né, de terras, que chegou um amigo e disse, quão lindo está teu campo, né, teu plantio, teus cuidados para com a terra. Aí ele dizia assim, precisavas ver como estava esse campo quando era ele quem cuidava. Ou seja, referindo-se a Deus, né, porque muitas das vezes a gente não olha para a obra de Deus, que é a obra sublime de tudo. E às vezes você só quer ver o quê? A matéria, o trabalho da matéria sobre a natureza, e aí você só vai ver aquilo e não vai ver a essência. Quando ele diz assim, precisavas ver o campo quando era Deus que cuidava dele. E, na verdade, ele nunca deixa de cuidar. Quando tem a nossa interferência, meus irmãos, seja arando a terra, botando a semente ali para germinar, e tendo a plantação para cuidar, para alimentar uma população, como é o nosso plantio aqui no nosso Brasil, a gente vê o quão é feito o trabalho de cuidado, de atenção, mas aqueles campos, quando eram intocáveis, eram muito mais bonitos, muito mais puros, porque o trabalho de Deus é essa pureza, que a gente, sem entender o porquê e o para quê dessa pureza, a gente acha que a gente tem que interferir para melhorar. A gente até ri porque, como somos ingênuos, né? Para não dizer que somos presunçosos, pretensiosos, né? A gente tem muita pretensão. E agora também eu me reporto a um trabalho que nós estamos fazendo junto a um grupo de pintoras voluntárias. Agora eu vou falar do nosso grupo, Leila, porque o assunto cabe. A gente, pouco a pouco, foi se deixando levar, principalmente pelas aulas iniciais, os programas iniciais que a Leila deu, porque ela deu realmente o livro O Espiritismo na Arte, detalhadamente. E ali, através dos ensinamentos que foram cooptados por cada uma de nós, né? Quem estudou, estudou. Quem não estudou também estava inserida no contexto porque estava no trabalho e, de alguma forma, ela é também irmanada naquela ação. Então, nós conseguimos fazer 22 telas de estudos. E quanto mais a gente estuda um mestre da pintura, como Van Gogh, como Monet, Picasso,
A gente se atreve sim, sabe, meus irmãos? A gente é metida assim, mas a gente tem a humildade quando a gente pega o pincel e diz assim, Senhor, como este homem conseguiu fazer disso uma pincelada, porque ali tem N nuances de tons, N movimentos, então é uma coisa assim sublime realmente. E é um aprendizado de humildade, não é isso, Leilinha? É uma Nós fizemos, a humildade. Tetê está dizendo de forma assim, até poética, que é uma poeta, né? Falando sobre o trabalho da releitura dos Imortais que nós fizemos. No primeiro trabalho que nós realizamos, a gente reconstruiu o refeitório das crianças do Terreirão, que é um bairro assim bastante humilde aqui, onde funciona o Grupo Espírita Eurípides Bassanufo. No segundo trabalho, que nós fizemos um tributo a Picasso, onde nós fizemos a releitura de Picasso e, novamente, vestimos a camisa dos imortais, Renoir, Van Gogh, dos impressionistas, né? Nós fizemos um leilão também, que ajudou muitíssimo esse programa de meninos de rua que nós estamos envolvidos agora no Rio de Janeiro, em retirar as crianças da rua, especialmente de uma grande favela aqui, que chama Rio das Pedras, onde nós já estamos iniciando lá um trabalho de aula, né, para as crianças, diversas aulas para ocupar esses meninos, ao invés de eles ficarem na rua, eles fazerem trabalho de arte, trabalhos de computador, trabalho de dança, é um trabalho muito bonito. E agora, nesse terceiro movimento do espiritismo na arte, que são os espíritas trabalhando como voluntários nesse movimento de arte, nós produzimos 23 quadros que chamamos de florescência, porque as flores de Joana, como o movimento é da mentora Joana de Ângeles, as flores de Joana transbordaram os nossos corações. Então, nós temos vários quadros de pintura, são 23. Mais para frente, nós vamos falar desse leilão que vamos realizar, e tudo como voluntárias, são 8 mulheres, né? Todas elas empenhadas em ajudar na causa do bem. É essa mensagem cristã, é transformar os nossos ideais, é materializar, digamos assim, os ideais do Cristo, onde a gente possa, o que tem um pouquinho mais, doar para aqueles que têm menos, né? E quem está na nossa frente também nos dar a mão, para que a gente, de uma forma solidária, consiga transformar o mundo de expiações e provas, que é a nossa meta, em mundo de regeneração. Então, voltando aqui para a lição, para isso, para a mensagem cristã, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede aos seus seguidores que pratiquem milagres, nem lhe reclamam o impossível. Ele dirige a sua palavra à vida comum, como a Tetê já leu, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Ama a Deus nosso Pai, ensinava ele, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento, e ama ao próximo como a ti mesmo. Aí ele vai, nesse texto, meus irmãos, Emmanuel vai colocando numa escalada de valores o que nós temos que fazer. Leia aí um pouco mais, Tetê. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda aos adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa,
cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Que coisa linda, né? É isso. É aquele mais servir que falamos na lição passada. Jesus, ele nos pede apenas para servir mais, porque só assim, meus irmãos, conseguiremos aprender a amar verdadeiramente, né? É se colocar no lugar de quem está te pedindo uma ajuda naquele momento. E aí tem uma historinha do Chico, né, Leilinha, que eu me lembrei aqui rapidinho, e Chico teve a irmã internada num sanatório, e ele tinha uns sobrinhos para tomar de conta. Então, ele já cansado, ele perguntava a Emmanuel, né, por que tinha acontecido isso. É claro, meus irmãos, eu estou contando a minha maneira, tá? Mas é mais ou menos assim que aconteceu. Quem conta, né? É a sua maneira, conta. Mas aconteceu. E Emmanuel disse para ele, Chico, você não vê que sua irmã está no local onde tem não só os Xavieres, mas tem os Silva, os Almeida, os Prado, quer dizer, outras famílias passando por igual e semelhante prova. E você, será que não estaria reclamando da situação da sua irmã, Chico? Porque estaria sendo tirado da sua comodidade e estava sendo requisitado a trabalhar com seus sobrinhos, que gera um trabalho maior no seu dia a dia. Então, só para a gente ter essa noção de que o servir é para doar mesmo, se doar, ver até onde você pode ir também, né? Porque também tem uma questão espiritual muito profunda, que é sobre essa doação espiritual, não é, Leilinha? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga querida, e ela dizia assim, Tetê, você pode ajudar, mas não se envolver como se o fardo fosse seu, porque aí você vai trazer sintonias contrárias ao seu andamento espiritual, porque é lógico, meus irmãos, a pessoa tem que passar por cada via crucis dela, e a gente não pode chegar, porque nem a Jesus a gente fez isso, quando ele estava com aquela cruz pesada da humanidade sobre todo o corpo dele, não era só sobre o ombro, estava sobre a alma dele. O único que tentou ajudá-lo foi açoitado. Foi açoitado. E aí ele fez assim, essa cruz é minha. Vocês já vão ter a cruz de vocês ou já tem. Ou seja, a gente pode ajudar sim, principalmente, não é, Leilinha, que foi dado também no nosso... Tornar mais leve, né, o jugo leve. Orando, né, Leila? Orando por nossos irmãos. Verdade. Né? E o que você diria isso para os nossos ouvintes, Leila? Mediante as mensagens cristãs que aqui estão no capítulo 13, e o que a gente possa fazer para que a gente possa seguir melhorando um pouquinho a cada dia. Então, você começou o nosso trabalho hoje falando sobre a caridade, citando o texto de Paulo de Tarso sobre a caridade. Porque a caridade realmente, meus irmãos, é o caminho mais curto para nós nos tornarmos seres amorosos, para a gente construir o reino de Deus em nossos corações. É através da caridade. Porque quando você se movimenta, sai da sua zona de conforto, como contou a Tetê, que o Chico questionou Emmanuel, então eu estou trabalhando aqui, agora eu tenho que parar aqui e tenho que ir lá ajudar a minha irmã, eu tenho que fazer isso. Claro que nós temos que sair da nossa zona de conforto para ir em direção àquele que precisa mais do que nós mesmos. Ao você sair da sua zona de conforto, você está trabalhando o potencial amoroso que existe em seu psiquismo, porque todos nós temos luz e sombra, e o amor constitui essa luz que nos ilumina, é o nosso farol. Então, quando você está indo em direção àquele que sofre, você está trabalhando a caridade,
você está se auto-iluminando, se tornando melhor. Então, olha o que Emmanuel diz aqui. Não procures o primeiro lugar nas assembleias para que a vaidade não te tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, ofereça também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faça o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz e tenha bom ânimo. Gente, esse texto é um texto maravilhoso, em que Emmanuel utiliza as palavras com uma maestria, com uma qualidade, que é para sensibilizar a nossa alma, para que a gente trabalhe dentro de nós mesmos o melhor que temos. Quando ele pede que a gente ofereça a outra face, não é para a gente apanhar na rua. Se alguém te bater no rosto, você, na verdade, tem que sair correndo para não tomar outro tapa no outro rosto. Ele fala na outra face, é em outra atitude. Se alguém, né, te oferece a violência, que você possa oferecer a paz, que é a outra face da violência. Se alguém te agride com palavras, é você entender que aquela agressão é o grito de amor daquela pessoa que não compreendeu ainda o amor, que não se sente amado, nem por si mesmo, né? Então, é essa outra face que o mestre evoca. Não é para a gente, por ser cristão, ter que ficar apanhando. Jesus apanhou daquele jeito porque ele foi incompreendido, ele foi martirizado como um rebelde, como um bandido, mas ele tentou de todas as maneiras. A gente sabe que no seu julgamento, o diálogo dele no templo, o diálogo dele com Pilatos, ele tentou de toda maneira explicar o que ele estava fazendo ali para ver se haveria um outro direcionamento. Mas, infelizmente, a humanidade não o compreendeu. E ele sabia que naquele estágio evolutivo, por mais que ele tentasse, ele não conseguiria convencer as pessoas daquela época, ou nós mesmos, talvez, que estivéssemos lá, né, com aquela mente tão pequena. Então, quando ele reuniu os discípulos, ele disse assim: e eu vos enviarei o Consolador, eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador, que fará com que vocês se recordem de tudo isso que eu tenho dito, mas que agora ainda não tens condições de compreender. Jesus, ele falou do Consolador, o Espírito de verdade. É o que Allan Kardec demonstra, que o Consolador está entre nós. É o Espiritismo, porque vieram um bando de espíritos, como diz Conan Doyle no livro A História do Espiritismo. Nós sofremos uma invasão organizada de espíritos, trazendo novamente a mensagem de Jesus, conforme ele houvera dito e praticado na sua época. Porque nós encobrimos tudo, né, Tetê? A gente, com a nossa insensatez, como você diz, com as nossas prepotências, nós achamos que ia construir o reino de Deus no mundo a ferro e fogo, né? Nós armamos as pessoas para que elas se tornassem cristãs, e quando elas não se diziam cristãs, elas eram perseguidas, queimadas. Quantas guerras santas nós realizamos no mundo, nesse nosso estágio evolutivo. Então, precisava realmente que viesse o
Consolador prometido, e Ele está entre nós. Fala um pouquinho, Tetê, sobre isso. E isso, quantas guerras insanas e quanta perda de tempo, mas eu não diria talvez perda de tempo, não. É ensinamento. O nosso corpo físico é um educandário. Isso a gente não pode esquecer, jamais. E a vida na Terra é lição perene, enquanto aqui estivermos procurando o quê? Melhorar, evoluir. E a gente vai conseguir, meus irmãos. Brilhe a vossa luz, é o final desse programa que fica. Deixe brilhar a vossa luz, deixe com que a pessoa que grite que não é amada, como tão bem disse a Leilinha, e que quer amor, que pode ser até um familiar seu, que ela seja notada, que ela seja abraçada, que ela seja vista, porque tem tantos irmãos que não foram vistos até agora, mesmo no seio familiar, que é onde estão nossas provas, nossas grandes e valiosas provas. Então, brilhe a vossa luz, como tão bem disse Jesus, até rimou, viu? Até o nosso próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser. Você acabou de escutar, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte.